Bonjour et bienvenue, chers élèves, a mais uma série de conteúdos incríveis aqui do Francês Cultural. Eu sou o professor Rafael Tosta. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se você ainda não me segue no Instagram, clica, faz o seu cadastro, se inscreva, segue para poder ficar por dentro de todos os conteúdos que vão descomplicar definitivamente o francês para você realizar o seu sonho, falar com os familiares, aproveitar melhor as suas viagens, conseguir melhores empregos e aproveitar tudo que essa cultura maravilhosa tem para nos oferecer. Hoje a gente vai ver as principais frases que os franceses usam e que você vai usar na sua viagem, no seu dia a dia com o francês. Preparada? Preparado? Voilà, cher élève, vamos começar. As primeiras frases que eu selecionei aqui para você são os cumprimentos, ou seja, como que a gente chega e fala para as pessoas, como que a gente começa uma conversa. Eu sempre gosto da sigla BESMA. Eu inventei, mas enfim, isso não tem muita importância, é o BESMA, que é pra gente lembrar, o BESMA são palavrinhas que a gente meio que tem que tatuar no corpo porque são um código social da cultura francesa. Então, o B é o bonjour ou o bonsoir. A gente sempre começa uma conversa com o bonjour ou bonsoir. A gente e os franceses, né? Bonjour e bonsoir é necessário para... É quase como aquele sorriso do brasileiro, que se você não tem aquela simpatia, às vezes a coisa não funciona muito bem. Na França, se você não começa com um bonjour e um bonsoir, tá perdido, perdida. Combinado? Então, bonjour e bonsoir. E depois o excusez-moi. O excusez-moi é necessário, você pede licença, você fala, me escute, entendeu? Senão, não rola, né? Imagina você em Paris, que é a cidade mais visitada do mundo, e você tá na sua vida, você mora lá e vem um monte de turista te perguntar coisas e, além de tudo, de forma mal educada. Claro que as pessoas não respondem direito, né? Mas não quer dizer que eles não são, assim, pessoas legais. São. É que tem que saber perguntar. Por isso, aprender francês de um jeito que realmente funcione, com as dicas certas, faz toda a diferença para a sua experiência lá na França. Então, vamos lá. Bonjour, bonsoir, excusez-moi. E depois tem o s'il vous plaît. S'il vous plaît é o por favor, né, gente? Isso vale em qualquer idioma. Bonjour, excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur ou madame. É o M. Monsieur e madame, senhor, senhora também. É um tratamento que é necessário, tá? Bonjour, excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur, madame. E depois, no final, au revoir. Por isso, besma, certo? Mas eu vou passar aqui para vocês nos slides que eu preparei e a gente vai ver. A primeira palavra é o bonjour, que eu acabei de falar, né? O bonjour é o bom dia, mas não é só saber falar bonjour. A gente tem que saber que o bonjour ele é usado mais ou menos até o final da tarde, umas 7 horas, você vai usar o bonjour. Depois disso, passa a ser o bonsoir. E o bonjour ele é usado apenas na saída, na hora que você chega. Quando você está indo embora, já não é mais o bonjour, é o bonne journée, que seria o boa diária, tenha um bom dia. Então vai anotando e, sobretudo, vai repetindo em voz alta junto comigo. Se você tirou um tempinho para melhorar o seu francês, você precisa lembrar que saber como se fala é fácil. Eu sempre brinco com os meus alunos. Saber é fácil, difícil é lembrar na hora do vamos ver. E qual recurso a gente tem melhor para lembrar na hora do vamos ver? Porque não adianta eu, professor, chegar e te passar aqui como é que fala. Hoje em dia na internet você acha. A questão é eu fazer com que você fale. Para eu fazer com que você fale, a melhor garantia que eu tenho é fazer você lembrar disso na hora certa. E para isso você precisa repetir em voz alta. É o melhor recurso, mais simples, mais barato e que funciona melhor. Então repete junto comigo. A gente já viu, né? O bonjour, bonsoir, excusez-moi, monsieur, madame, s'il vous plaît, au revoir, né? Então, bonjour, a primeira, e o bonsoir, que vai, então, depois na parte da noite. Depois das 19 horas, é o bonsoir que você usa, que está aparecendo aqui na tela, mas o mais importante é você pegar a pronúncia, o bonsoir. É bonsoir, literalmente. O OI no francês, ele equivale ao UA, ok? Bonsoir. Depois, ça va. Ça va, que é uma palavra muito usada, todo mundo conhece. Ça va, ça va, ça va, ça va, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ça va significa isso vai, literalmente. Ça va.
Atenção, o ça va você não vai usar a qualquer momento com qualquer pessoa, porque não é algo formal, é algo íntimo. Ça va você pergunta quando você já conhece a pessoa. Os franceses se sentem um pouco invadidas quando você chega com um ça va logo de cara. O que você quer saber da minha vida, né? Imagina que alguém que não te conhece fala, oi, e aí fulano te dá um abraço no meio da rua. É um pouco invasivo, né? Então é o ça va, né? Logo de cara. Mas é importante, porque depois que você já conheceu a pessoa, né? Já conhece lá, pode ser recepcionista do hotel, você já viu 1, 2 dias, depois você fala ça va, claro, tudo bem, eles também querem fazer amigos, eles também gostam de brasileiros, e muito, e brasileiras, porém, toma esse cuidado. E aí tem o cucu. Cucu também. Eu sei que tem muita gente aqui que tem família na França, porque os filhos casaram com franceses, têm netos franceses, ou tem familiar porque casou com um francês ou uma francesa, então fala muito com os familiares. Então o cucu, né, literalmente, significa um oi. Oi, oi, né? Seria um cucu, seria um olá, de forma mais íntima também. E aí, se você já quer chegar num nível assim, mais descolado e tal, entre amigos e amigas, aí você pode chegar e falar salut les potes. Pote é uma palavra para amigo. Salut também é um oi. Então, salut les potes. Não é tão usado, mas é interessante. E o salut les gars. Les gars, que é uma palavra que tem uma origem lá junto com a palavra garçon, que é menino, né? Aliás, a gente usa garçon aqui no Brasil para a pessoa que serve nos restaurantes, porque na França eram os jovens que serviam, né? Eram os meninos, por isso garçon. Claro que hoje em dia não é muito bem visto você falar a palavra garçon no restaurante, porque significa menino. O ideal é você falar serveur, que é o servidor, aquele que serve, serveur. Bom, salut les gars, salut les potes, seria assim entre amigos. E na hora que você está indo embora, como eu já sinalizei lá na frente, lá atrás, na verdade, quando a gente começou, o bonne journée. Bonne journée, ele indica, então, tenha uma boa diária, né? Ou um bom fim de dia. Bonne journée, que o seu dia se decorra, né? Se passe bem. A mesma coisa vale para a noite, que é o bonne soirée. O bonne soirée, ele então tem o mesmo conteúdo do bonne journée. Ele quer dizer assim, tenha uma boa noitada. Soirée é literalmente noitada e journée é literalmente diária. Os dois no feminino, diferente de dia, né, que é jour, que é masculino em francês, e noite daí seria soir, que também é masculino, le soir. Ok? Ah, professor, mas e o bonne nuit? Eu sempre escuto bonne nuit. Bonne nuit é o boa madrugada, praticamente é o boa madrugada. Então esse você vai falar a hora que você está indo dodo, faire dodo. Faire dodo é o que a gente fala para as crianças, né? Vamos faire dodo, vamos naná, né? Então o bonne nuit você diz lá pro amoureux, pro amoureuse, lá na cama, no tchananã, você fala bonne nuit mon amour, etc. Ou então, quando você realmente sabe que a pessoa está indo dormir, né? Aí você já fala, bonne nuit, tá saindo da casa do amigo 1 da manhã, depois daqueles jantares incríveis que os franceses fazem, eles recebem em casa, né? Tem prato, entrada, quer dizer, aperitif primeiro, né? Uma bebidinha, um champanhe, né? Aqui já é um parênteses cultural. Tem aqui aquele aperitivo, champanhe, depois eles tem uma entrada, prato principal, daí tem os queijos e os... Eu vou falar sobre os costumes franceses num outro conteúdo de forma mais aprofundada, mas tem lá o queijos e vinhos, depois a sobremesa, e aí você, na hora de ir embora, já tá todo mundo lá bourré, que é bêbado, e aí você fala bonne nuit, bisous, bisous, e vai embora. E aí você fala o au revoir, que é a última letra da sigla lá, BESMA, ou então à la prochaine, que significa até a próxima, à la prochaine. Você também, depois em outro contexto, que não seja esse do jantar, existe também uma maneira de você se despedir, que seria o à bientôt. À bientôt significa até daqui a pouco, à bientôt, até logo mais. Quer dizer, você não vai se encontrar no mesmo dia, mas sabe que vai se encontrar com a pessoa em pouco tempo, né? Cedo ou tarde, ok? E o último aqui dos cumprimentos, das chegadas e saídas é o à toute. À toute é uma abreviação, não é bem uma abreviação, mas é um corte, uma diminuição do à tout à l'heure. À tout à l'heure, que seria a toda hora,
é o até daqui a pouco. Então você dá uma saidinha, vai voltar, ou vai ligar mais tarde, ou já volta, você fala à toute, tá? E em geral é um pouco mais familiar. Bom, vamos passar aqui agora para os agradecimentos. Lembra, escutar e repetir, ordem natural do aprendizado. É como as crianças aprendem. Primeiro escuta e repete, sem muito texto. Depois aprende a escrever, por último, regras gramaticais. Seguindo esta ordem, seria essa metodologia vivencial que eu tanto martelo, você vai ter a capacidade de memorizar melhor os vocabulários e em idiomas isso é tudo, e já vai ter uma pronúncia mais fiel. Então, lembra, escuta e repetição, menos escrita no início. Bom, agradecimentos todo mundo sabe, né? Merci. Mas é importante também a gente lembrar que tem o merci beaucoup, né? Que é, na verdade, um aumentativo. E também lembrar que depois eles usam o c'est gentil. O que é o c'est gentil? C'est gentil significa isso é gentil, ou você está sendo gentil numa tradução menos literal. Então, lembra que o gentil, no português a gente termina com o som, né? Escreve com L. No francês também, a grafia é igual, porém eles não pronunciam. Então a gente diz c'est gentil, gentil. Lembra da vogal nasal também no início, né? Gentil. E também você pode falar c'est très gentil. Significa isso é muito, você foi muito gentil. Então assim, não exagere nos cumprimentos, assim, né, nos elogios, porque é comum dizer, c'est gentil, se a pessoa realmente te respondeu, né, e fez aquilo que você precisava, né, te ajudou, claro, c'est gentil. Além de tudo, a pessoa deu um sorriso, foi legal, deu uma dica extra, c'est très gentil. Tá? Mas se a pessoa não respondeu, só o merci beaucoup tá bom. É assim que funciona lá, senão a pessoa até acha estranho, por que você tá me dando tanto abraço, saber se eu não fiz nada demais pra você, né? Então os códigos sociais na França são parte do aprendizado do idioma, por isso que não adianta só um dicionário, né? Ter um professor, ter alguém que viveu lá, né, faz toda a diferença para trazer o como você vai usar as frases e as coisas, senão seria muito fácil, né, ter aquele chip, ter as coisas, e você escuta, bota lá. Mas a questão é que a língua é viva, né? E é recheada de significados para muito além do que está no dicionário. Bom, depois de agradecer tem o de rien, que é o de nada. Imagina, quando o seu francês já chegar naquele nível que você vai estar não só pedindo informações, mas ajudando outras pessoas, né? Isso é muito legal. Eu, quando viajo com os meus alunos, eu tive agora há pouco tempo na França, em abril, já tem outra viagem. Eu tento fazer sempre 1 ou 2 viagens por ano, viagem de campo, de imersão no idioma, e vira e mexe, tem brasileiros perdidos, a gente sempre percebe que é brasileiro, ou até de latinos, e os alunos, as alunas sempre dão um jeitinho de ir lá e ajudar. É impressionante. Então, quando você passar por isso, você vai poder usar o de rien, que significa literalmente de nada, ou então o pas de quoi, depois que a pessoa te agradeceu, né? O não há de quê, pas de quoi. Avec plaisir, muito usado, significa com prazer, significa que, né, eu ajudei com prazer, imagina, não, com prazer, né? Avec plaisir. E esse R do francês, zir, tem gente que acha que é muito difícil, mas se você fizer da maneira certa, com um bom treino prático, com técnica, é possível chegar numa boa pronúncia sem muita dor de cabeça. Bom, existem também, como a gente viu, eu já dei tudo logo de cara, né, o besmar lá no início, mas é importante eu sinalizar aqui que essa forma educada, né, o por favor deles, tem a versão formal, que é o s'il vous plaît, né? Que seria o vous de voz do formal, o senhor ou a senhora, o s'il vous plaît. Mas tem também o s'il te plaît, que aí é o por favor entre pessoas que têm uma relação mais íntima, tá? Então mesmo na família, mesmo para quem você já conhece, amigos de amigos, sogro, sogra, você pode usar o s'il te plaît. Quando que a gente passa do tratamento formal para o tratamento mais íntimo, né? Do vous para o tu? Depende. Depende muito da situação. Em geral, é a pessoa mais velha, mais idosa, ou que está numa situação hierárquica superior, que em determinado momento chega, olha, acho que a gente já pode se tutoyer, né? Se tutear.
No sul do Brasil eu já escutei, tutear, né? Existe. Então é quando a gente chega aí nesse momento que passa-se, dá aquele gelo, quebra-se aquele gelo e a gente para de falar vous e passa a falar tu. Aí a gente vai usar o s'il te plaît, que significa literalmente se isso te agrada, em vez do s'il vous plaît, que seria se isso vos agrada. Combinado? Bom, se você esbarrar em alguém no metrô, em qualquer lugar, você vai usar o pardon. Pardon, que seria a mesma origem da nossa palavra perdão, etc., ele literalmente significa desculpa, né? Pardon. Pardon, ele termina com uma vogal nasal central. Pardon, tá? Lembrando que além do pardon, além do s'il vous plaît e do s'il te plaît, o excuse-moi e o excusez-moi também significam com licença ou desculpa, como o pardon, mas também tem a sua versão, digamos, formal e a sua versão informal. O excuse-moi é entre amigos, tá numa festa em casa, tá passando com o copo, excuse-moi, pardon, excuse-moi. Agora, se você tá na rua, excusez-moi, né? Excusez-moi. Eu lembro até hoje de uma amiga do meu pai, inclusive italiana, que chegou no Brasil e tava no ônibus e todo mundo falava senza. E ela não entendia, né? O que era o senza. E em italiano, né, senza é sem, na verdade, né? Sem uma coisa e tal. E ela não entendia até que ela entendeu que era o com licença, né? O licença, aqui em São Paulo pelo menos, né? Era senza, né? Enfim, então se você estiver na França e alguém falar pardon, né? Ou excuse-moi, significa com licença ou desculpe, tá bom? Bom, vamos lá. Frases no cotidiano muito importantes e que você vai escutar nos filmes, nas séries. Por isso eu digo, treinar o francês não é ou a pronúncia do francês ou conhecer o vocabulário, não é só para você falar, né? É para você depois, quando estiver recebendo nas suas habilidades receptivas. Você sabe que no aprendizado de idiomas tem 4 habilidades, né? Tem 2 receptivas, que é a escuta e a leitura, e 2 produtivas. Isso a gente está falando de linguística, teoria, mas só para vocês entenderem que a gente tem que trabalhar nessas 4 habilidades, né? Escuta, leitura, escrita e fala, que são as produtivas. Então é importante também, falar assim, poxa, eu não consigo entender séries e filmes, mas quanto vocabulário você tem? Como você estuda? Né? Então é importante que você tenha esses momentos de prática, de escuta e repetição, que isso facilita não só a compreensão, não só a fala, mas a compreensão oral também. Então vamos agora nessas frases do dia a dia, repetir várias vezes em voz alta junto comigo. A primeira é on y va. On y va é vamos aí, on y va. Até os jovens, enfim, já é até um pouco antigo isso, mas antigamente dizia-se, até pelo menos há 10 anos, enfim, quando eu morei na França, meu intercâmbio, já faz um pouco mais, uns 15 anos, o pessoal dizia on y go, né? E é a mesma coisa que on y va, seria um vamos aí, mas com o go do inglês. On y go, on y va. Je suis chaud. Je suis chaud literalmente significa estou quente. Esse estou quente tem um certo perigo, né? Vocês já podem imaginar o que quer dizer. Je suis chaud significa, num contexto íntimo, que você está animado, porque eles não têm a palavra animado, né? Eles têm a palavra motivado, mas motivado não é a mesma coisa. Ah, je suis motivé, eu estou motivado, estou motivada, não é a mesma coisa, estou animado. Então eu estou animado, estou animada, je suis chaud, mas também pode ser chaud no sentido sexual. Então tem que ver qual o contexto que você vai dizer, né? Porque chaud, je suis chaud significa que eu estou quente. Então vocês já podem imaginar a confusão que isso pode dar. Je, e central, vogal central, je suis, não é o nosso U, é o U francês, né? Oui, je suis, que na língua falada fica suis. Na língua falada fica suis. Por isso que às vezes a gente não entende as séries, os filmes, as emissões, os jornais, porque não é como está na gramática, né? Na hora de falar é bem diferente. Je suis français, je suis brésilien, je suis pas, não sou. Je veux, eu quero, não é je veux pas, eu não quero. Enfim. Mas o importante aqui é pelo menos ter a pronúncia mais real do je suis chaud. Vamos repetir junto. Je suis chaud. Je suis chaud.
Muito bem. Eu gosto de usar as mãos porque dá uma sinestesia. Mostra para o nosso aparelho fonador aonde que o ar tem que ir, tem que fechar o lábio, tem que... porque é técnico, né? Os sons são formados a partir de uma certa passagem do ar e quando a gente entende isso, não é mágica. Pronúncia do francês é difícil. Não. Tem que saber fazer... tem que saber fazer como os franceses fazem. Então, com técnicas específicas de pronúncia, isso no meu curso eu, assim... adoro pronúncia e desenvolvi várias técnicas, então a gente vê ponto a ponto para que a pronúncia do francês não seja mais um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, ele descomplica mesmo e chega até a ser fácil. Enfim. Bom, quando você não entende o que escuta, você vai falar pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Podeis vós repetir, por favor? S'il vous plaît, vocês já sabem, né? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter? Isso no formal, né? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Tá repetindo junto comigo? Ah, meu, tá perdendo tempo. Repete, vamos lá. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? E a segunda é tu peux répéter, porque o tu peux já é mais íntimo. Digamos que você esteja conversando com um amigo de uma amiga, ou com a sua sogra, o seu sogro, a sua nora, enfim. E aí você não entendeu o que ela falou, porque você está começando a estudar francês. É perfeitamente normal. Não tenha medo de errar, não tenha medo de dizer que não entendeu alguma coisa. Esses são os melhores momentos de aprendizagem, tá? É quando a gente erra que a gente aprende. Eu costumo dizer que o acerto está numa filinha junto com os erros, lá no nosso destino. A gente tem que tirar da frente os erros para chegar no acerto. Não tem como acertar sem errar. Bom, isso vale para muitas coisas na vida, né, gente? Vocês sabem. Aliás, a maioria aqui é até mais experiente que eu na vida. Eu já sei que a maioria das minhas alunas e alunos são... tem mais experiência que eu, tem mais idade que eu. Mas enfim, eu gosto de dizer isso porque a gente às vezes fica muito bloqueado, muito bloqueado. Só quero falar quando eu for acertar. Vou te falar um negócio. Você nunca vai falar, porque tem que errar antes de acertar. Tá? Claro que você vai falar. Tô brincando. É uma maneira simbólica de dizer se joga, né? Arrisca, erra, porque depois vem o acerto. Então, tu peux répéter, s'il te plaît, é a forma mais íntima que você vai poder usar em situações menos formais. Tu peux répéter, s'il te plaît, tá? Ah, désolé. Désolé é um desculpa, mas é o sinceras desculpas. Désolé significa literalmente estou desolado. Ah, desolado. Então, o désolé, ele vai, então, é um desculpa sincero, um désolé. E sinto muito, é um sinto muito, literalmente. Désolé. E o c'est dommage. C'est dommage é, que pena. C'est dommage. Dommage vem de endommager, que é causar prejuízo. Então, c'est dommage significa literalmente que pena. Que pena. C'est dommage. Ou simplesmente dommage, né? Se você escutar, você já vai agora lembrar. Dommage. Não esquece de pegar o resumo das frases junto aqui no vídeo e repeti-las muitas vezes, porque é só assim que você vai garantir a sua memorização. Se você quer saber o que é uma coisa ou do que se trata, você pode perguntar c'est quoi ça? C'est quoi ça? Isso é o que isso? C'est quoi ça? Eles adoram repetir, né? Moi, je m'appelle Raphaël. Eu me chamo Rafael. C'est quoi ça? Isso é o que isso? Repete mesmo. C'est quoi ça? Ou então, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça. O qu'est-ce que c'est é o que é isso que isso é. E se você falar o qu'est-ce que c'est ça, é o que é isso é isso. Não me pergunta por quê, mas é assim. Qu'est-ce que c'est que ça? Bom, para expressar opinião, para a gente ir concluindo aqui o nosso vídeo, a nossa aula de hoje, a primeira palavra para expressar uma opinião é c'est chouette. C'est chouette. Chouette que significa literalmente coruja. Mas numa linguagem familiar isso quer dizer muito legal. C'est chouette. C'est chouette. Ou então, algo que você não gosta, que é nojento, literalmente você vai falar c'est dégueulasse. Dégueulasse. D é um som de E normal. E esse G é como o je, só que com um G-U, né? Então, em vez de je, é G. Dégueulasse. Eu sempre digo, quando a palavra parecer muito complicada, separa ela por sons,
né? Que fica tudo mais fácil. Dégueulasse. Ficou fácil, né? A última é um las, tá? Dégueulasse. Que significa que nojento. C'est dégueulasse, ok? Ou então, c'est bon. C'est bon. Gostou de alguma coisa? C'est bon. Ou então, c'est cool, que vem literalmente do inglês. Vocês sabem que o inglês e o francês são muito parecidos, né? Quase 60% do vocabulário entre o francês e o inglês são muito parecidos. Porque são países que estão frente a frente, já foram o mesmo reino, já guerrearam 100 anos, já fizeram tudo que vocês podiam imaginar juntos, eles já fizeram, e separados. Então, teve muita influência francesa, né, no inglês e depois do inglês na francesa e vice-versa, enfim. Então, esse cool, que significa legal, né, que o inglês também usa, só que com outra pronúncia, o francês vai c'est cool, ou então simplesmente cool, que significa legal, que bom, tá? Ou então c'est super, super que significa super, né? Muito legal. Super, muito bom. Cool, legal. Ça me dérange. Ça me dérange é isso me incomoda. As plaquinhas que tem lá no hotel, pendurado no quarto, tá escrito ne pas déranger. Ne pas déranger é o não perturbe. Então o ça me dérange significa literalmente isso me perturba. Ça me gêne. Ça me gêne me faz lembrar de uma música que chama Je ne suis pas parisienne. Eu não sou parisiense. Enfim, muito engraçada a música, entendendo a letra. É uma moça que vai para Paris, descreve as parisienses, mas não é parisiense. É uma crítica um pouco irônica. Já tem uma certa data essa música, não é tão recente, mas é muito engraçada. E ela fala, ça me gêne, je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Fica essa indicação para quem quiser se aprofundar. Depois e o ça me gêne significa literalmente também, isso me incomoda. Depois tem o j'aime e o j'aime bien. J'aime bien. Os dois parecidos, com intensidades diferentes. Gosto bem, gosto bastante. E o j'adore, que numa escala viria depois do j'aime bien, j'adore. Então j'aime bien, j'adore. Je suis passionné par, ou então je suis fou de, sou louco por, je suis fou de, je suis passionné par. Temos aqui une échelle, uma escala, né? J'aime bien, j'adore, je suis passionné par, je suis fou de. Ok? E depois tem na negação, que também tem uma escala. Je n'aime pas, eu não gosto. Je n'aime pas du tout, eu não gosto mesmo. Je déteste, eu detesto. Je n'aime pas du tout, je déteste. Ok? E o último, que seria o mais lá embaixo, é o je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Ok? Bom, para terminar aqui, eu só vou falar para vocês como a gente pede uma localização, que eu acho que é a última coisa importante para quem está fazendo uma viagem na França, né? Então, digamos que você quer saber aonde saiu numa saída errada do metrô, que você imaginou que era outra, e quer saber como é que faz para chegar no Museu do Louvre, ou no Carnavalet, que é o Museu da História de Paris, ou no restaurante do Ducasse, enfim. Aí você fala, c'est où? Digamos que você está em Montmartre e você quer ir num restaurante muito legal que chama Boîte aux Lettres. Anota esse nome, caixa de correio, Boîte aux Lettres. De um chefe jovem, mas muito legal, super acessível. Aí você quer saber onde é. Então você está lá e você pergunta, c'est où le restaurant La Boîte aux Lettres? C'est où le restaurant La Boîte aux Lettres? E imagina que desse restaurante você quer ir para o Cabaret Lapin Agile, que é um outro cabaré super tradicional, pouco conhecido. Não é esses cancans, as danças, não. São canções francesas mesmo, tradicionalíssimo, Picasso frequentava, enfim, nesse nível. E aí você quer saber como faz para chegar, e você pergunta, où est le cabaret Lapin Agile, s'il vous plaît? Où est le cabaret Lapin Agile? Lapin Agile seria coelho ágil, né? Enfim, depois eu conto a história para vocês de onde vem esse nome. Où est
le cabaret Lapin Agile, ou então où se trouve, onde se encontra, où se trouve, où se trouve. Você está repetindo junto comigo? Eu vou puxar a sua orelha, hein? Où se trouve le cabaret Lapin Agile. Ok? E é isso, chers élèves. Vimos aqui diversas frases no dia de hoje, vimos no conteúdo, no vídeo de hoje, vimos diversas frases, como começar uma conversa, o besmar, vimos como são os cumprimentos, a chegada, a saída, como pedir por favor, com licença, desculpe, obrigado, enfim, como se localizar para você ter um guia. Lembrando, resumidamente, que o mais importante disso tudo é que você lembre disso tudo. Portanto, a escuta e a repetição é um caminho mais garantido e mais importante, metodologicamente, pedagogicamente falando, é isso que você tem que fazer com qualquer coisa que você for estudar, certo? Seja estudando aqui no Francês Cultural, num curso meu, seja em outro lugar, não esqueça da ordem natural do aprendizado, do método vivencial, que é primeiro escutar e repetir, depois se preocupar com a escrita e por último analisar a regra gramatical, certo? Escuta e repete muito. Se inscreva aqui no canal, segue-nos aqui no Instagram para mais conteúdos e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Gros bisous, chers élèves. Eu sou o professor Rafael Tosta do Francês Cultural e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Gros bisous!